Mas será que eu apertei? Iniciou Tá aí, não? iniciando, tá iniciando. Peraí. Quem vai fazer a prece hoje? Você, né? Ixi, Maria. Pô, eu fiz Vai semana ficar só nós dois. Vai Tá ficar só bom, nós cada dois. um faz um dia, pronto. Bora. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Mais uma vez aqui juntos, reunidos, aprendendo o seu Santo Evangelho. E durante essas noites, Senhor, possa os bons espíritos nos ajudar, nos intuir, para que possamos melhor aproveitar o que nos vai ser colocado aqui hoje. Que os bons espíritos possam nos assistir e que tenhamos todos nós uma noite de muita luz. Pedimos por todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados. E pedimos também por aqueles irmãos que participam do grupo, aqueles que virão ao estudo e também por aqueles que não poderão vir. Que o Senhor os abençoe onde quer que estejam, que eles possam receber todas essas vibrações de paz, amor e serenidade que aqui está conosco. Mas pedimos não só pelo nosso grupo, Senhor. Pedimos também por toda a humanidade doente, entre os quais estamos nós. Pedimos também por aqueles nossos amigos que apresentam as doenças físicas, a Covid, os outros problemas físicos, assim como também pedimos pelos nossos amigos que apresentam-se com problemas morais, problemas de ordem financeira, de ordem psicológica, enfim, Senhor. Que o nosso pedido alcance a todos e que todos consigam, pelo seu amor, se curarem o mais rápido possível. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Rapaz, a prece foi forte, hein? Materializou o Jorge e a Consuelo. Nossa. Boa noite, Afrânia. Boa noite. O cara tá ficando bom, forte. hein? Viu? Tá ficando bom. Gostei de materializar. Eu gostei de materializar. Ainda bem que a prece favoreceu. Viu? Quem é bom mesmo. Eu não sei se a Consuelo conseguiu revestir o perispírito dela direitinho. Hoje é o livro dos Espíritos, tá? Hoje é o livro dos Espíritos. Nós falamos semana passada sobre a questão do exorcismo, daquele pé de coelho, aquela roupa branca, né? Sobre aquelas questões do cristal, do elefante, da bundinha virada para a porta. Mas hoje o assunto vai mudar. Hoje é a pergunta 478, né? Não, mas peraí, deixa eu falar. A gente não leu a resposta da 477. Não leu, não? Não, a gente ia voltar na 477 só para ler e dar a resposta. Então vamos lá. Está anotado aqui. Não, tranquilo. Livro dos Espíritos. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte dos processos, da pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Respondem os espíritos: não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Ainda aproveitam, né, a situação, né? Por isso que eles riem, né? Ainda fazem pilhéria, né? E vão, né, como é que se fala, se apoderando do negócio, né? Vão começando a... aí que, conforme está a questão aqui, nós estamos estudando sobre a subjugação, né? Possessão, subjugação. Então, começa aí o processo também, né? Um dos modos da gente dar a entrada, né? Nós falamos bem sobre isso semana passada, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Senão vamos para 478. Então vamos para 478. 478. Pessoas há
animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Engraçado, parece que até Kardec era, né? Obsidiado. Qual o melhor meio de nos livrarmos, né? Mas é interessante é que a gente está falando sobre pessoas animadas de boas intenções. Quem são essas pessoas boas animadas de boas intenções? Por exemplo, não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu vou ao centro todo dia, boto a mão na mesa, rezo, né? Vou na igreja, tomo água benta, tomo lá a hóstia, vou lá no pastor, né? Ele manda afastar os demônios, que vai ser daqui duas perguntas vai cair por aí. Então, essa questão da gente falar que está, né, dessas animadas de boas intenções, a gente vê o seguinte, que nós, no momento, né, quando estamos fazendo algo de bom, de melhor para nós, digamos assim, a gente acha que é criada uma redoma. Né? Estamos protegidos. Até a ver com a pergunta anterior, estou com pé de coelho, né? Estou protegido, vai me dar sorte. Tem mais ou menos a ver com isso. E, na realidade, né, nós somos espíritas. Nós falamos muito sobre reencarnação, né? Vida, outra vida, outra vida. Né? E nós temos que nos lembrar sempre. Não é lembrar do passado, lembrar sempre que nós temos passado. E graças a Deus a gente não consegue lembrar o que é esse passado. Esse é o grande problema. Hoje, entrou o usuário convidado. Pô, saiu, só foi elogiar. Hoje, hoje a gente, né, acha que está já fazendo algo de um pouco melhor e que teríamos que... Cadê meu anjo da guarda? Cadê meu espírito protetor? Está olhando por nós o tempo todo, não para de nos olhar, de nos ajudar. Mas há resgates. Há resgates. Nós temos os resgates a fazer. Isso aí não é a lei. Né? Nós saímos fora da lei, nós temos que, né, saímos fora do caminho, que é a lei, vamos pegar atalhos, então nós temos que voltar todo esse atalho, que nós achávamos que era atalho, para voltar para o caminho certo. E isso realmente é custoso, é dolorido. Principalmente quando a gente bota na cabeça que não, que agora eu sou bom, né? Sou melhor, mereço passar por isso. Esse é o grande problema. Boa noite, convidado, né? Usuário convidado, que eu não sei quem é, não, É o tá, Roberto. gente? É novidade para você. É o Roberto, Sim, é Roberto Coelho. É o Roberto Coelho, que não consegue entrar e apelou para o usuário convidado. Tá? Pô, mas entrou aí. Entrei, Parabéns. graças a Deus, graças a Deus. E que pergunta nós estamos depois de tanto tempo? 478, senhor. Não andou muito não, viu, senhor Roberto? Senhor Roberto, Não, já andou bastante, hein? meu amigo. Eu estava na pergunta 476 ainda. Que bom. O senhor sabe da história. É isso que o Skype tem preparado para mim. Eu tô preocupado com esse estudo, que tem uma história do professor, né? Não sei se vocês sabem. Diz que um professor foi congelado, né? Há 100 anos atrás. Descongelaram o cara agora, né? E o cara saiu na rua, tomou um susto. Pô, na época dele era carroça, agora esses carros modernos, deu logo de cara com uma BMW, uma Ferrari, né? um Toyota bonitão, né? Ficou assim, né? Meu Deus do céu. Olhou para lá, de repente viu um avião. Meu Deus, que é isso? Né? Não existia isso na minha época. E foi só vendo novidades. Vendo novidades, né? Os tipos de construções, a arquitetura moderna, aquela novidade toda. E ficou assim apavorado. Aquilo apavorou. Ele já imaginou, a gente está acostumado com a coisa, de repente sai daquilo para algo muito diferente.
E ele começou a procurar um lugar para se esconder e não achava. E dali, de repente, viu isso lá, escola municipal, não sei o quê, não sei o quê. Ele disse, opa, eu fui professor, vou me esconder aqui. Olha que satisfação de alegria que ele sentiu quando entrou na escola. A escola que ele deixou há 100 anos atrás, do mesmo jeito estava hoje. Ele se sentiu em casa. Tá? É por isso. Então, o livro desse nosso estudo está mais ou menos assim, né? De 100 em 100 anos está dando uma pergunta. Então, seja mais claro e explícito, né? Não adiantou nada a mudança em 100 anos, continua a mesma coisa. A escola não mudou, né? Não Tudo mudou mudou. nada. Não mudou. Tudo mudou. E esse impacto pode ser que tenha me causado também todo esse espanto, porque eu, com o dinheiro que eu tenho, saio na rua, vejo isso tudo, fico assim meio assustado. Né? Eu pensei que você estava congelado também. Não, congelado não, mas estou consciente de que tudo isso é muita coisa para uma situação atual só. Nessa grandeza tudo aí, vamos lá. Não vale nem a pena pensar nisso. Depois eu gostaria de comentar assim, a frente terminasse. Jorge, a gente está te ouvindo baixo. Acho que teu microfone deve estar para trás, alguma coisa assim. Não ouvi. Esse melhorou? Melhorou. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Estava por baixo aqui da gola, é isso. Então, assim que a frente terminar, aí eu gostaria também de dar um pitaco em relação... A pergunta? A essa do professor. Sim. Então fala aí que eu vou continuar depois na pergunta. Pode falar. Nós estamos fazendo um trabalho, né? Essa semana do Kardec, lá para o movimento, lá, aquele creche que tem ali para o lado de Madureira, nos pediram para representar a casa. Então, fizemos uma pesquisa do movimento unificativo, né? O livro dos médiuns tem lá um toque, uma chamada de atenção. Isso está no capítulo 29. Aqui, deixa eu anotei, até selecionei que isso aqui eu vou usar. No 334, no finalzinho, depois do último, na metade do último parágrafo, para o final, o Kardec fala as questões de movimento e unificação. Aí pegamos algumas questões, porque o movimento unificativo começou lá com os 12 apóstolos, né? Lá atrás, começou com Jesus. Você vê como as questões é amorosa e o pessoal quer modo acelerado. Aí, mais da frente, a gente vai começando, chegando a Bezerra de Menezes, em 84, quando ele começou a enfronhar-se no movimento espírita, quer dizer, no movimento. Não havia aquela dissidência, isso, aquilo, assim, assim. Olha aí, coisa que eu não sabia. Ele fundou o centro, o grupo, né? Foi ele, o Centro Espírita Brasil. É uma coisa assim, mais ou menos. Pois é. O doutor Bezerra de Menezes saiu da FEB, deixou Menezes Dias da Cruz, que é o Francisco, doutor Dias da Cruz, presidente, ele como vice-presidente. Aí ele chegou à conclusão que, ao que você acabou de levantar aí, levantou a bola, agora eu corto. O que ele disse? Nós espíritas, na verdade, eu me incluo nisso. Nós não estudamos a doutrina espírita, não conhecemos a doutrina espírita. É o que o Kardec cita lá na 334 do 29. Mostra a nossa pequenez, o nosso atraso e as questões da obsessão. Porque hoje, talvez, muitos de nós não estaríamos sob essa influência tão acentuada se nós tivéssemos o conhecimento lá. O doutor Bezerra de Menezes, só vou fechar agora. Ele estava muito preocupado, e muitos que iam em busca do fenômeno, só de resolver problemas espirituais. Particulares. Exatamente. E cura de corpo. Ponto, não falo mais nada. Paro por aí. Só isso. Por aí mesmo. Né? Alguém quer comentar aí o comentário do Jorge? Não, é isso mesmo. Mas todo mundo não vai para uma religião para curar problemas? Eu fui porque o Rafael estava muito doente. Ele tinha um problema horrível de alergia, que de 15 em 15 dias ele tomava bezetacil.
Eu acho que, sabe, todo mundo, ou é porque vê espíritos, ou porque é um médium e não sabe, ou... Mas eu acho que ninguém vai por amor, né? Todo mundo vai pela dor. Ninguém entra numa casa espírita, eu vou estudar Kardec, hoje acordei e descobri que eu tenho que estudar Kardec. Acho que não, né? Mas a continuação do negócio, você entrou, foi beneficiado ou não, mas eu acho que alguma coisa te atraiu, que você está aí hoje. Está entendendo bem o que o Jorge quis falar, o que o doutor Bezerra quis falar? A gente tem que evoluir dentro da própria doutrina, tem que estudar. Se não estudar, não evolui, vai ficar sempre um fenômeno, né? Na esperança da cura, da mão na mesa, esse é o nosso grande problema. Mas vamos andar para frente. O senhor Roberto ia falar? Eu quero falar o seguinte, isso aí é que o espiritismo não tem nada a ver com o efeito físico, o espiritismo tem que ver com a realidade. A realidade é a cultura. Nós precisamos estudar para criar uma cultura para deixarmos aquela compreensão de que o espiritismo é só efeito físico. É isso que precisa acontecer. E isso só vai acontecer com aqueles que entrarem, porque nós que já estamos dentro do espiritismo não podemos mais acreditar nisso, no efeito físico. O efeito físico não nos leva a nada. O efeito físico só nos leva a uma reunião de desobsessão com consciência de que aí está sendo resolvido problemas espirituais. Só isso. E não problemas materiais, nem problemas... Então, estudar e tomar conhecimento. Tomar bastante conhecimento para que não sejamos mais condutores de fenômenos dentro do espiritismo. Fenômeno dentro do espiritismo é reservado, reunião mediúnica, e não para nós aparecermos, para nós criarmos coisas, ilusões que não existem. É isso que eu penso. E sempre me comportei assim. Hoje eu estou afastado, mas sempre procurei me comportar assim. Tanto que deixei o efeito físico lá atrás para todo mundo. O efeito físico é reservado. Deixei o efeito físico para todo mundo quando eu deixei a Umbanda e o Candomblé. Certo? É verdade. Puro efeito físico. Exatamente. Bom, vamos voltar, então. A gente está falando da 471. Repete a pergunta, Elisa, para a gente voltar ao assunto legal. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Bom, a gente estava falando sobre essa questão, que a gente tem uma redoma justamente porque acha que está aí na casa espírita, às vezes só está preocupado com o fenômeno, estudar que é bom, nada de aprender. E o espiritismo é uma filosofia. Livro dos Médiuns, naquele capítulo de dissertações espíritas, eu acho que é o item 17 ou 18. É uma filosofia. E o próprio São Luís fala, não fuja muito daí. Que é uma filosofia, a ciência do saber. Né? E a gente cria essa redoma, que está indo da casa espírita, está indo na igreja, está indo não sei onde, e acha que não vai sofrer esse tipo, né, de contato. Bom, aí nós vamos ver. A gente tem uma brincadeira que a gente fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Quem obsedia aquele que realmente está começando, que eu não vou falar praticando, porque nós estamos no início de prática, né? Nós estamos aprendendo para praticar. Quem obsedia essas pessoas animadas de boas intenções? Não prestar atenção nisso. Quando uma pessoa é um alcoólatra, é um fumante, é um guloso, é um sexólatra, etc., quem obsedia esses parceiros, esses amigos nossos aí? A gente não pode nem chamar de os alcoólatras. Então, nós não podemos chamar essa turma de obsessão, não. Nós podemos chamar de sócios, parceiros, não é isso? São sócios. Hoje eu vou tomar uma asinha e já vem logo 3, 4 sócios. A gente vê isso no livro de espíritas, né? Na literatura espírita. Né? Então, nós estamos acompanhados
A variedade de sócios são muito grande. E nós estamos Isso. acompanhados dentro dessa variedade. Nós estamos Então. acompanhados dessa porque nós chamamos eles. Agora, vamos supor que nós já estamos... Um exemplo, tá? Nós estamos fora disso. Nós estamos realmente cheios de boas intenções, né? Estamos realmente crescendo, conseguindo colocar nossas ideias em alguns lugares e tal, fazendo uma diferença, pelo exemplo. Quem vai obsidiar essa turma assim, conforme acabei de falar agora? É o alcoólatra? É o fumante? É o sexólatra? Não. É uma turma que vai se sentir incomodada, porque vai começar a incomodar justamente, né, o pessoal que eles manipulam. Olha essa coisa interessante, né? A gente começa, né, a sofrer. Estou nos pondo nessa situação, mas de repente não estamos, né? Só para a gente poder falar. Supondo que nós estamos nessa situação, nós vamos começar a sofrer o quê? Ataques de espíritos mais inteligentes que estão realmente no domínio das trevas. É a pergunta de Kardec, é isso. Essa é a pergunta. O ataque é mais pesado. Não é um ataque de acende um cigarro aí, não. Não é ataque, isso é parceria, meu amigo. Estou afim de fumar. Aquele livro Sexo e Destino, bebe, eu quero beber, quero uísque. O cara vai lá, pega a garrafinha. Meu primo, né, Jorge? É meu primo. Eu estava Cláudio tentando Moreira. lembrar o nome do livro, não estava conseguindo. Sexo e Destino, né? É o Cláudio Moreira. Lá na Praia do Flamengo, a gente, frente pro mar. Né? Exatamente. Ninguém me pegou pelo braço, ninguém me pegou pelo braço e me levou a um bar para tomar uma cerveja. Ninguém. Eu fui porque quis. Achei aquele camarada bebendo aquele copinho de cerveja com uma maior satisfação, eu fui lá ver. Porque desse prazer dele, e fui e bebi. Até 1983, eu bebi. De lá para cá, não bebi mais. Porque tomei a consciência que eu deveria ter permanecido com ela antes de começar a beber. Fala, Jorge. Tem vários relatos. Olha a obra subsidiária, do Chico Xavier, dos livros. A gente tem o caso daquela, na Cidade Estranha, né? Uma senhorazinha que eles hipnotizaram devido às suas tendências. Aí usaram da hipnose e mudou-se a indumentária espiritual, como a loba. E há outros seres que rastejam, tais quais jacarés, cobras, em função de modificação da tessitura perispiritual. 2. O caso, Euvídio, eu não me lembro qual é o livro, e ele gostava de beber muito, e houve a recidiva, ele foi parar num local e aquelas entidades desencarnadas, os reais obsessores, o envolveram. Lembro que o André Luiz, eu acho que é o Brejo da Vida Eterna, o Calderário, chegaram e entraram, ele estava num bordel. E ele chapou tanto, me lembro o nome do livro, bebeu tanto, que as entidades pareciam ter tentáculos, parecia polvo. Polvo, o que é o polvo? Desculpa, eu não vou nem falar o nome, né? Vou falar polvo, que é melhor, senão vai dizer que eu estou contra. Né? Problema. É aqueles que vivem, que comem só, né? Lá no fundo do mar, resíduos de peixes. Né? É o gari. É o gari lá do mar. É o gari, faz a limpeza. No fundo do mar. Então, é o cidadão. Ele não tem escrúpulo nenhum, tem tentáculos. E aonde segura, vai absorvendo e trazendo para si. Paremos para pensar nisso. É só nesse sentido. O nome dele, eu esqueci. Ele teve, eu não sei quantas vezes na casa espírita, lá no Maria Rosa. Não é esse? É o ponto. Ponto. Esse mesmo. Era o Papa Passe, né? Que falaram, né? Mas bom, deixa para lá. Então, veja bem,
A gente está falando sobre essa questão. Quem vai obsidiar é realmente quem sabe obsidiar. Aí, muito bem, mas, pô, e o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, onde é que fica nisso? Né? Está ali certinho. Por quê? Eles querem ver também se nós realmente estamos passando no teste, na prova. Eles querem ver se realmente nós temos força de vontade. Se lembra dos 3 andares do cérebro, né? Lá do Calderaro? Andar do meio, esforço e vontade. É ali que nós temos que nos trabalhar. É esse aí que é o grande lance. Porque o que parece ser um mal para nós é um bem. É testar a nossa resistência contra o mal. Esse que é o lance. E nós temos que agradecer esses irmãos que realmente dão em cima da gente. Porque nós passamos a testar nossa resistência e quando a gente consegue vencer, veja bem, muitos deles se modificam. Ou vão embora, ou então realmente, poxa, eu estou perdendo meu tempo aqui. Estou no mal, o cara modificou. Era igual a mim há 3 séculos atrás, 2 séculos atrás. Nós éramos companheiros mesmo na bandalheira aí, no roubo, em tudo. E olha como é que está o cara agora. Porque eu vou. Não, ele mudou, eu também posso. Passamos a ser exemplo com essa turma. Ou então vai falar, o cara tá com nada não. Virou beata agora. Virou. Né? Vou largar ele. Crente. Né? Crente. Então, é uma pergunta muito, né? Por que nós não deixamos ser obsidiados? Porque a gente precisa ser. É uma necessidade nossa para realmente resistir ao mal. Aprender, segurar a onda. E eles ficam à espreita. Eles ficam ali, olhando. Não, a hora, a Frânia, isso é casca. Ele não vai durar 3 meses com isso aí, não. Ele vai cair. E vamos ficar só jogando, né? Aquelas ideiazinhas nele. Quero ver se ele vai segurar a onda. Quer dizer, a todos nós. Olha só que coisa, né? Como o mal é usado para o bem. O mal é usado para o nosso bem. Por incrível que pareça. Tem uma pergunta, até que tem muito a ver com isso, que nós lemos lá atrás, um pouquinho atrás, foi a 468. Vamos dar uma olhadinha nessa? Peraí, deixa eu marcar aqui. 468. Não vou ler 467, não, é só 468. 468. Renunciam às suas tentativas. Os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, e querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que toca o rato. Então, fica lá, estão olhando. Aí nós vamos para agora ler a 469. Rapidinho, só para a gente voltar para lá. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Não é isso aí? A gente está querendo ir para o caminho do bem. Como é que a gente vai influenciar essa rapaziada aí? Que, na realidade, são os nossos, digamos assim, o professor da matéria e eles que vão fazer a prova. Nós somos fiscais. Né? Não tinha antigamente aqueles bolsão, né? Lá no Maracanã, o bolsão do Baiense, do ADN, né? Ficar aquele monte de fiscal para a gente, né? Fazer a prova olhando o que a gente estava fazendo, né? Tomando conta da gente. A gente estava em casa, ia lá mostrar que tinha condição ou não. Então vamos lá. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Olha só. Sabe só o que acontece? Suscita um mau pensamento, que sopra uma discórdia. Às vezes vê que em cima da gente não está conseguindo, vai em cima de alguém muito chegado a nós. É justamente a tentar nos derrubar. Nós temos nossos pontos fracos.
muitos ainda, né? E eles ficam ali, observam, conforme lá em cima, como o gato que tocaia o rato. Fica na boca do buraco, eles sabendo que tal hora o rato vai sair. Tá? Tal hora o rato não vai resistir, tem que comer. Então eu vou ficar tocando ele ali, escondidinho meio de lado, o buraco é aqui e tal, né? Vamos lá. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, essa é a nossa pergunta, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Eu quero. Essa pergunta que a Elisa acabou de ler agora. Fala, Elisa, pode falar. Não, eu vou falar sobre... É sobre essa ou sobre a 478? Essa que você acabou de ler agora. Não, eu vou falar sobre a 478. Mas no final é a mesma coisa. Que eu vou falar o que está escrito aqui no Miramês. Só um minutinho, Roberto, depois você fala. No Miramês está escrito assim. O Miramês chamou esse comentário de o melhor meio, tá? Existem pessoas que têm bons sentimentos, estudiosos do espiritualismo que só exercitam o verbo para falar coisas construtivas. E, no entanto, são sempre obsidiados por entidades malfeitoras. Isso acontece por causa do seu passado. As suas raízes ainda se encontram ligadas às trevas profundas e a cobrança vem na direção do devedor. Todavia, para essas pessoas, é mais fácil o afastamento desses espíritos, pois podem cansá-los, fazendo o contrário das suas sugestões. Praticamente a mesma coisa da que eu acabei de ler, né? Da 469. Os espíritos acompanham os encarnados mais do que se pensa. Notamos constantemente uma simbiose coletiva em troca de magnetismo inferior entre os dois planos, daí resultando calamidades sem conta. O Espiritismo com Jesus veio revelar essa verdade para nos dar orientação precisa, de modo a nos livrar do mal, ingressando no bem com o amor. Está aí o pedido da oração, a livrar-nos do mal. A Terra está prestes a subir mais um degrau na escala dos mundos venturosos. E quando isso acontecer, os espíritos malfeitores que não desejarem modificar suas atitudes, que não moralizarem suas vidas, serão convidados a te retirar da casa terrena, por falta de liquidação de seus débitos. São maus inquilinos. Esse fim de século é de arroxo, onde muitos se perdem, perdendo as oportunidades, mas muitos ganham, aproveitando os chamados para acenderem a luz do coração. Não vou ler mais, que é muito grande. Mas tem a Mais ver... ou menos que foi comentado, né? As duas perguntas estão nesse trecho que eu li, elas estão aqui. Né? Exatamente, eu ia comentar sobre isso, mas aí você já comentou agora pelo Miramês, né? É isso mesmo. Eu ia fazer um comentário sobre a pergunta que você deu ainda há pouco, né? A 468 e a 469. Mas já tá, a resposta já está aqui nessa que você deu agora. Só porque nós temos conhecimento de algumas coisas que outras pessoas não têm, não nos transformamos em anjinhos, em seres maravilhosos, porque senão nós não estaremos mais aqui, entendeu? Exatamente. Pelo contrário, nós vivemos um conflito diário, que é a palavra da coisa é loucura, né, Jorge? Que, puxa vida, é torturante, não é verdade? Estou falando alguma besteira? Não. É torturante. Você viver entre o que você vive socialmente todos os dias e o que você sabe é difícil pra caramba, entendeu? Porque toda hora a gente escorrega mesmo.
É o caso da rasteira sobre isso. Né? A mulher, a dona da casa, era uma mulher, uma espírita bastante consciente, bastante trabalhadeira na casa espírita, com conhecimento, com estudo, e tinha dois espíritos que ficavam sentados na casa dela, aguardando ela quebrar isso tudo que ela sabia. Um dia, amanheceu, chovendo, a empregada deixou a porta aberta, o cachorro entrou, sujou a casa dela toda, o marido reclamando que o leite estava frio, o filho não queria acordar para a escola, e ela esbravejou, xingou todo mundo, né? E perdeu tudo aquilo. E os espíritos tinham ido ao chefão dizer que não aguentavam mais ficar ali. O chefão aguarda que um dia acontece. E aconteceu. Ela esbravejou, não adiantou nada, jogou tudo fora. E é o que muitas vezes acontece com a gente. Esses somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Fala, somos nós. É rapidinho, reforçando até, só acrescentar a mínima coisa. Tudo convergindo. Está ouvindo, não? Agora sim. Está ruim mesmo. Então, tudo converge, né? A falação, o que o Miramês comenta. Vou só citar o Bacelli, é o livro que tem, o Evangelho de Chico Xavier, várias mensagens. O Chico diz o seguinte, olha, o Divaldo também cita isso. Não tente de maneira alguma afastar o calcanhar de Aquiles do seu lado. Vá trabalhando, que é um esforço que é notado. É esse aqui da 469, praticando bem. Porque se praticar o bem não é só atos práticos, né? Não, as nossas atitudes do pensamento. O Roberto acabou de comentar aí. Vão encontrando sempre eventos, situações, e a gente vai cair na esparrela. Pronto, a irritabilidade, pronto. É isso que eu quero, é agora. Aí vem usar a expressão, eu vou para a galera, né? Adorei isso. É o rato, né? Olha, eu lembrei do filho do Chico Anísio, né? Saudações, Chico Anísio. Fala, seu Roberto. É sempre aquela consciência de Santo Agostinho. Sentado na beira da cama, o que é que eu fiz hoje? E o que é que eu posso fazer de melhor amanhã? Né? É sempre isso. Eu hoje fiz bem, então amanhã eu tenho que fazer melhor ainda, para poder estar de bem com a vida e com tudo. É isso que a gente precisa ter consciência. Vocês conhecem a história do Máscara de Ferro, do Divaldo Franco? Não conheço. Ninguém mais conhece, não? Só conta aí, ó. Rapidinho. Máscara de Ferro. Máscara de Ferro. Eu conheço. Quer dizer, várias vezes esse espírito tentava acicatar o Divaldo e sempre o calcanhar de Aquiles dele. E o Divaldo chegava, todas as vezes o Divaldo via, porque ele era vidente, ele falava assim, olá, como é que vai? E o cidadão ali, enfim, o Divaldo continuava trabalhando. Certa feita, colocaram uma criancinha lá na porta, muito feinha e tal, toda maltrapilha. O Divaldo pegou, abriu a porta, viu, estava lá, acho que enrolado em jornal, se eu não me engano. Pegou a criança, chamou o Nilson, chama a médica, chama tudo, vamos atendê-la aqui, porque ela está, quero uma madeira, quero isso aqui. Ele tratou-a bem, fez de tudo, só que ela tinha problema nos lábios, aquele problema que... Laporino? Laporino, isso. Laporino. Pois é. Aí o cidadão apareceu para ele. Aí o Divaldo, aquele jeitinho, olá, como é que vai? Há muito tempo que eu não vejo o senhor. Do jeitão dele, né? Aí a entidade disse para ele, você vai cuidar dessa criatura aí? Divaldo, vou. É como se fosse a minha filha. Você sabe que eu tenho muitos filhos aqui adotados? Ela vai ser mais uma. Aí, quebrou quem? Máscara de Ferro. Exatamente. Quebrou a entidade que trouxe doença cardíaca, mascarou a doença chamada câncer, entre outras situações, as doenças fictícias que Divaldo tinha, até com 90 e parada de ano. Produzida e promovida pelo adversário de vidas passadas. Assim, vomitava na comida do Divaldo, né? Divaldo estava comendo, chegava lá, vomitava em cima, né? O Divaldo via, né?
E aí? Ele usava a presença dele contra Divaldo justamente nesses momentos em que Divaldo estava se alimentando, que Divaldo estava tentando se concentrar para uma prece, coisa parecida. É isso aí. A Consuelo está tão calada que acho que ela, veja bem, isso aí ela já passou por cima disso tudo aqui que nós estamos falando, né? Ela não... Não, Consuelo, eu estou em outro pra nível. gente. Não, você Eu estou já em está outro preparada, nível. já está preparada para sair, para mudar de fase na Terra. Eu já estou em outro nível, já estou chegando em outro planeta já, gente. Que não seja Plutão, né? Sei lá. Plutão Eu sei é o que desse planeta aqui já presídio, né? estou cheia. Não é Plutão, não, que lá é o planeta presídio, né? Por isso eu falei que não seja Plutão. Sei lá qual é. Vamos lá. Vocês também estão me perguntando essas coisas. Eu não sei essas coisas, não. Mas você não sabe onde você está, pô? Eu sei onde eu estou. E sei onde eu não quero ficar. Tá bom. Então tá ótimo. Bom, vamos voltar para a pergunta, então. 478. Então vamos lá. 478. Pessoas A, animadas de boas intenções. E que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Nossos fiscais, professores, né? No fundo é isso. Se a gente for olhar somente com essa visão, ela está nos prejudicando, nós estamos esquecendo do passado, estamos esquecendo de um monte de coisa, né? Então, eles se tornam para a gente um instrumento de melhorar mais, de resistir mais, de aprender mais. Olha só. E é obsessor para aquele irmão lá do cigarro, que é um sócio, obsessor e sócio. Que ali estão os dois estagnados. Tá? Então, os dois, não vou falar estagnado, que ninguém fica estagnado, mas estão bem devagar, né? Bem mesmo, andando passos muito lentos. Passos muito lentos, né? Mas, para quem está querendo ir para frente, eles, de uma certa forma, estão ajudando na propulsão, estão empurrando para frente. Agora, se nós ainda mantivermos o que nós éramos tempos atrás, estou falando dessa encarnação, se a gente está lento, está raciocinando em cima, né? Aprendendo a interpretar isso aí, se a gente continuar com aqueles nossos pensamentos para trás, que vai acontecer uma hora ou outra, mas a gente tem que lutar contra ele. E ver não como obsessores, de uma certa forma, instrutores. Olha só que situação diferente, mas estão aí. E vamos, né, não é vencê-los, é ajudá-los também. De uma certa forma, também estamos ajudando eles. E, afinal de contas, eles estão conosco é porque nós temos alguma responsabilidade sobre algum ato, né, que causa esse raiva, esse ódio deles em relação a nós. Ninguém aqui é santo, né? Pode ser que no nome seja Afrânio dos Santos, né? Aí, não é um santo, não, vários santos, 2 santos, mas na realidade não é nenhum, imagine 2. Tá? Vamos ler agora a resposta? Resposta. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem um tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Ou ficam juntos no mesmo time, passa a vestir o mesmo uniforme, a mesma camisa. Às vezes eu fico aqui pensando com meus botões, eu acho que nós podemos considerar esses nossos irmãos desencarnados, que são as nossas testemunhas do dia a dia, os nossos melhores amigos, que eles nos conhecem melhor do que ninguém. Eles leem o nosso pensamento, sabem de coisas sobre nós que ninguém sabe, que nós queremos esconder de nós mesmos. Pois é, nós queremos esconder de nós mesmos. Então, são aqueles nossos melhores amigos que sabem de tudo e não contam nada para ninguém, pelo menos para os espíritos encarnados, né?
Então, eles nos escutam, nos veem e dá leem um pensamento do que a gente não falou. Que é melhor amigo do que esse, que não conta nada para ninguém? Não tem. Deixa de ser, né? São os nossos, né? Como o Silvio Santos falou, minhas colegas de trabalho, nossos colegas de trabalho. São assim, ó, ali, estão junto com a gente ali do ladinho, mano a mano, entendeu? Pode não estar fisicamente, mas o pensamento está o tempo todo conectado. É isso aí. Alguma coisa mais sobre essa pergunta? Um trechozinho aqui do Miramês. Quando os agressores sentirem que estão perdendo tempo e forças, eles batem em retirada, levando consigo as radiações de perdão e de amor por eles que partiram do teu coração. A melhor doutrinação dessas entidades que ignoram o bem é o exemplo de serenidade e de perdão incondicional. Então, perdoando sempre. Se fosse quando nós tomarmos conhecimento, né, aquele que procura tomar conhecimento que é uma obsessão, perdoar o obsessor. Aí leva mais uma vantagem, né? Agora, sair esbravejando, dizendo que aquele miserável me persegue até hoje, só vai conseguir mais miseráveis perseguindo. Então, é o perdão, né? O perdão é o amigo. O perdão é o amigo principal que nós devemos sempre carregar junto de nós. É simples. É isso aí. É simples, né? É simples. Só não é fácil. Só não é fácil. Mas é simples. É simples. Bom, mais alguma coisa? Senão vamos passar para a próxima. 479. Beleza? Vamos lá. Pergunta 479 do Livro dos Espíritos. A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? Opa! Boa pergunta, uma ótima pergunta. A gente pode dar um pulinho lá na pergunta 659 e 660, só para a gente... Espera, deixa eu marcar. 659 e 660, só para a gente falar, entender um pouquinho o que é a prece, né? Espera aí, tô quase lá. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. E tem nós estamos realmente reconhecendo em Deus o Ser Supremo. Não é verdade? Querido, a adoração não é chegar a beijar pezinho, beijar mão, não. É o querido Pai reconhecimento. misericordioso e bom. A louvação. É um ato de adoração. Né? Nós realmente reconhecemos nele o Ser Supremo, o Pai que Jesus nos ensinou. Aquele que está junto a nós, próximo a nós. E que nós sabemos tanto da sua grandeza, que o respeitamos ao máximo. Então, começa por aí, a gente começar a ter a ideia, né, que a gente ora, a gente pede, mas a gente não se liga o que é a prece. Aí vamos ver o que é que vai falar nele, mais aqui. Orar a Deus é pensar nele. Opa, pensar nele, né? Então, quando nós estamos pensando nele, nós estamos começando a ter o quê? Esse reconhecimento da adoração, então estamos também começando aquela questão da ter consciência de nós mesmos. Nós estamos já naquele patamar da pergunta 919. Nós estamos tentando já nos conhecer. Já estamos nos colocando numa posição, que nós temos que estar perante Deus.
Então, essa questão aqui de pensar em Deus, né, é que nós temos que pensar, sim, mas reconhecendo a sua grandeza. E como nós somos filhos dele, nós podemos, aí vai falar agora, aproximar-se dele, né? Vamos nos aproximar. Vai ler aí, Elisa, o que é? É aproximar-se dele. E como? Nós vamos vencer distâncias, vibrações. Nós vamos chegar, através da prece, em lugares que nós nem imaginamos. Tá? É o caráter da prece. Tá? É pôr em comunicação com ele. Como? Ele está em tudo, está em todos. Não é isso que nós aprendemos e sabemos que é verdade? O livro A Gênesis é que explica isso legal, né? A previdência divina, né? A gente, poxa, nós sabemos que nós não precisamos fisicamente estar lá, mas como filho deles, como espírito, né? No nosso coração pode chegar a ele, as nossas vibrações, aproximar, né, dele. Aí vamos lá. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Louvar, o seu Roberto já falou aí, né? Pedir. Né? Nós temos que ter humildade para pedir. Isso foi uma lição que o doutor Bezerra deu ao Divaldo muito grande. O Divaldo, estou com dor. O doutor Bezerra, estou vendo, mas você não pediu nada. Porque nós não pedimos, às vezes, porque nós somos orgulhosos. É uma coisa impressionante isso aí. Essa questão do pedir é fogo. O nosso orgulho é que trava a gente. Pedir mesmo. Logicamente, saber pedir também, né? E saber que o que vai acontecer, às vezes, não é o que a gente pediu. É o que nós precisamos. Né? Temos que ter sempre também reconhecer isso, saber que o que nós achamos que é melhor para nós. O maior exemplo disso também está no livro Nosso Lar, Narcisa, né? Vocês se lembram? Que a Narcisa, quando chegou em Nosso Lar também, meio perturbada, pediu uma audiência com a veneranda, e ela queria me ajudar, a família dela aqui. A veneranda ouviu ela calmamente e falou: olha, você vai lá para as câmaras de retificação, vai ficar lá 10 anos. Quando você acabar, tá, esse estágio lá de 10 anos, olha só o que a veneranda falou para ela: eu faço tudo que você me pedir. Olha só que coisa forte que a veneranda falou para ela. Faço tudo que você me pedir. Só que a Narcisa, com o passar do tempo lá, ela começou a observar que tudo que ela queria pedir era verdadeira bobagem. Era coisas sem fundamento. Que, aliás, em vez de ajudar quem ela queria ajudar, ia atrapalhar muito. Ela fala isso com o André Luiz. Né? Então, essa questão do pedir, nós temos que saber pedir. Nós temos que pedir. Mesmo errado, vamos pedir. Humildade. Tá? Humildade perante o ser maior. Tá? E agradecer, né? Você tem que agradecer toda hora, Fábio. É nesse momento que Deus sabe que nós cremos nele. Porque isso aí não existe no espírito. Mas existe no espírito aquela consciência de que pedir para quê? Se ele sabe de tudo. E é isso que ele quer. Ele quer que a gente peça. Porque é nisso que ele está vendo que a gente crê. É nesse momento que ele está vendo na gente que a gente crê. É nesse momento que né, nós possamos realmente, mentalmente, colocar os nossos joelhos no chão e pedir nesse momento. É saber que está pedindo uma coisa que é possível acontecer, mas que nós precisamos realmente fazer com que aconteça com nossas atitudes. Aí. E a gente vê quem foi que mais orou nesse planeta enquanto esteve aqui. Jesus. Todos os dias, Jesus orava. Várias vezes. Isso que era visto pelos evangelistas, foi visto pelos evangelistas.
E as preces mentais? Mentais. É isso? Então, mesmo sendo espírita, nós temos muito ainda que fazer para nos aproximarmos disso tudo que nós estamos estudando aqui. Falta muita coisa para nós, muita coisa. Caramba, como falta. É só criar essa consciência. Vamos para 660, Elisa? Fala, Samuel. Não, é criar essa consciência e que é uma coisa difícil. É isso que é a completação. Vamos lá, Elisa, 660. A prece torna melhor o homem? Opa, vai fazer milagre a prece? É isso aí. De uma certa forma, sim. Tá. Porque não é um milagre que ela vai fazer assim, poxa, eu me tornei melhor que eu orei, não. Ela pode eu posso me melhorar com a prece. Começa por aí, uma grande virtude, né? O homem se tornar humilde, a humildade. Começa aí a minha questão do melhorar. Reconhecer, né, as minhas fraquezas. Reconhecer a minha pequenez. Isso tudo, quando eu abro meu coração para uma prece, eu estou reconhecendo. Eu não vou orar, Deus, o senhor sabe que eu sou o cara. Pô, pelo amor, não. Abriu o coração dizendo para ele, Senhor, eu sei da minha pequenez, mas estou ousando te pedir. É uma ousadia nossa. Nós temos consciência da nossa pequenez e ousamos pedir. Ainda tem essa. É uma ousadia nossa. Nós temos que primeiro ficar pequenos para depois pedir. Mas nós pedimos hoje e amanhã nós estamos jogando pedra de novo na cruz. E saber identificar, porque às vezes escreve-se essa por linhas tortas. Exatamente. Nós achamos que as coisas têm que ser assim como nós queremos. Ele não precisa... É a Narcisa, né? É a Narcisa, né? Ele não precisa nem de linhas tortas para provar nada. Ele não precisa de linhas tortas para provar nada. Nós que enxergamos torto, as linhas são exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, vamos ler essa resposta, que não vai dar mais tempo de continuar, porque aí é para a segunda parte da pergunta. Mas vamos lá. Qual é a resposta? Lá. A prece torna melhor o homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Olha só a nossa perguntinha lá atrás, né? A pergunta é: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Nos torna mais forte para, né, as tentações do mal. Não é que as tentações não vão parar por causa da prece, não. Tá? É que nós vamos, assim, digamos, receber um gás, né, para que a gente possa... Às vezes a gente está naquele apavoramento, começa a orar, daqui a pouco acalma. E aí sim, quando acalma, a gente bota a cabeça no lugar. Peraí, o que está acontecendo aqui comigo? Deixa eu ver isso aqui de perto, vou dar uma olhada aqui, deixa eu pensar, deixa eu ver qual é a solução. Esse gás dá para a gente começar a ver as soluções, né? E a gente só vê o problema quando está aflito, desorganizado, a mente desarmonizada, mas tem soluções. E é justamente nisso aí, né? Nos faz mais forte e a gente começa a ver soluções, que é o que nós precisamos, né? Só em parar já está bom demais, né? Assim, a aflição, a angústia daqueles momentos, né? Que a gente, de vez em quando, passa, né? Vamos lá? E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Nunca, nunca. Nós temos um grande exemplo que o Jorge gosta de citar aí do livro Entre a Terra e o Céu. É o capítulo 1, se chama Prece Refratária, em que a filhinha ora pela mãe, pedindo ajuda à mãe desencarnada, mas a mãe desencarnada está numa situação que ela que está até atrapalhando tudo, está causando um maior transtorno dentro daquela família. Mas a prece foi feita com tanto sentimento, né?
e foi cair na mão do Clarencio. Ô, prece forte essa aí, nossa senhora. A mim eu não sei onde vai chegar, não, mas chegar, pelo menos passar próximo do Clarencio já tá bom. Bom, gente, nós vamos continuar essa pergunta, então, semana que vem, tá? Porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre prece, para a gente tentar compreender, né, como é esse meio de cura. Não é chegar, orar, botar a mãozinha em mesa que vai curar, não, tá? Nós vamos entender sobre a questão do sentimento. Tá? Vamos usar umas analogias aí. Mas semana que vem a gente continua, né? Já deu a hora. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Comentáriozinho. Emmanuel nos diz a todo instante que orar com consciência, foi tudo que você falou agora, aliás, orar sem consciência, você falou com consciência, mas orar sem consciência do que está falando, do que está pedindo, não passa do teto da nossa casa. E eu criei uma consciência. Eu vou ter que reformar o teto da minha casa, porque ele está assim, meio quebrado de tanta cacetada que ele leva. Quando eu mando uma oração no desespero, estou cheio de dor e tu não vai me ajudar? Aí bate no teto, está lascando o meu teto todinho, o reboco do meu teto todinho, e eu preciso consertá-lo brevemente. O pior não é isso, Albert, que agora os apartamentos estão com o pé direito mais baixo, né? Então a peça está nem saindo de cima da cabeça mais. Exatamente. Não tem espaço, mano. Aquilo que eu li do Emmanuel com relação à prece, eu não me esqueço nunca mais. A prece sem consciência não passa do teto da nossa casa. Mas é isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu não. Não. Não sei. Bom, Os outros eu não sei. A Consuelo está calada hoje.